As Sagradas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, sempre tiveram um lugar de destaque na vida da igreja. Isso é um fato. Mesmo sem a definição de um cânon, né? As listas que iremos estudar nas próximas aulas, né, e que surgiram tanto no Ocidente quanto no Oriente, eram muito variadas. Será impossível não perceber que a definição de um cânon bíblico ainda não existia na cristandade, né? O que demonstra, mais uma vez, a falta de tal definição na antiguidade judaica. Ora, pois se tal definição existisse, seria muito natural para a igreja, que é o novo Israel, né, a subscrever-se com tal livro do Antigo Testamento. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o que nós vamos estudar nas próximas aulas são as listas, né, canônicas do primeiro século, terceiro, quarto e assim por diante, até chegar à definição final. Elas têm uma flutuação, têm uma variação quanto ao número de livros, né? Então, isso já mostra que não existia uma definição do cânon naquela época, tá? A igreja não estava preocupada com isso, né? Muito bem. Mas essa flutuação cristã quanto à Bíblia, né? Isso ela já herdou de uma situação mais antiga, como nós vimos na aula no módulo anterior. Essa mesma flutuação existia entre os judeus, né? Então a igreja herdou isso, né? Herdou essa flutuação também, tá? Lá dos judeus. Então, embora eles tenham começado a fixar, né, o seu cânon hebraico lá pelo ano 90, quando já existia a igreja, bom dizer, quando eles não tinham mais autoridade em nada, pois a igreja é a coluna e fundamento da verdade, como nos ensinou o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15. Isso demorou muito na cristandade, né? A igreja vai discutir isso durante muitos séculos, tá? Bem, outra prova da falta da fixação de um cânon bíblico na cristandade antiga, né, é que algumas igrejas particulares que se separaram da Igreja Católica, como os calcedocianos, por exemplo, guardam uma lista de livros bem diferente de outras que se separaram posteriormente, consequentemente, da própria Igreja Católica. Então, entre os ortodoxos, entre as igrejas orientais, cismáticas, várias delas possuem livros bem diferentes da igreja. Já a herança de um tempo longínquo, né, onde essa fixação não existia, pois se ela existisse, eles não teriam livros diferentes dos nossos, certo? Mas alguém poderia dizer, mas esses livros que eles têm hoje de diferentes são fruto de heresia e tal. Não, não podemos dizer isso, porque antes da separação eles estavam na comunhão católica, né? E é possível rastrear que essas listas que eles tinham é exatamente dessa época, tá? Então, esse argumento não se sustenta, depois de um exame mais cuidadoso, tá? Bem, no entanto, né, eu tenho falado dessas diferenças, né, dentro da cristandade, diferenças de listas de um século para outro, mesmo dentro da comunhão católica. Contudo, a diferença entre as listas aqui ou ali
não foi substancialmente significativa, tá? Havia um grande número de livros que eram aceitos como canônicos em toda parte. Outro, na maioria das igrejas, isso tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, tá? Nós vamos ver isso ao longo das próximas aulas. Bem, eu costumo dizer que a vida da igreja, a sua vida de oração, seus ritos, foi a primeira definição do cânon bíblico. Olhe, percebam que frase importante. Vou repetir. A vida da igreja, a sua vida de oração, seus ritos, foi a primeira definição do cânon bíblico. Por que que eu digo isso? Aliás, isso que eu disse também aconteceu com os diversos dogmas, né? Como, por exemplo, a Imaculada Conceição. Uma definição não escrita em decretos conciliares, embora muitos concílios regionais o fizeram, mas escritas na tradição e nos costumes da igreja, né? Então, essa foi a primeira definição do cânon bíblico. Uma definição não escrita, mas já inserida na sua tradição, no seu magistério ordinário, universal, nos costumes da igreja. Esse foi o primeiro cânon bíblico, podemos dizer, né? Porque, embora possamos perceber as diferenças nas listas propostas no primeiro século, no segundo século, no autor ali, no autor ali, existia uma uniformidade dentro da igreja, né? Autores, por exemplo, como Hugo de São Vítor, já lá no século XII, que vai defender a opinião de que os deuterocanônicos não eram escritura sagrada, mas, no entanto, ele diz que esses mesmos livros eram lidos nas igrejas. Então, que coisa, né? Tem até um vídeo meu no YouTube que eu comento sobre isso, né? Então, embora não existisse uma definição ecumênica geral, né? Embora isso não tivesse sido ainda objeto de um concílio ecumênico, já estava enraizado na vida da igreja, assim como a Imaculada Conceição, né? O dogma da Imaculada Conceição, ele, muito antes de ter sido definido, ele já estava enraizado na vida da igreja, né? Então, por exemplo, na liturgia romana já existia a festa da Imaculada Conceição, né? A igreja já propunha a festa. Os ortodoxos, a igreja oriental, cismática, não acredita no dogma da Imaculada Conceição, embora eles tenham uma definição bem próxima da nossa, que Nossa Senhora é santa, é sem pecado. Eu só não acredito que ela foi concebida, né, dessa forma. Então, a Igreja Romana, ela sempre, o rito romano, tradicional inclusive, ele foi, muitas vezes, né, a primeira definição da doutrina e dos dogmas da Igreja, né? Então, nós podemos perceber que antes de que alguma coisa fosse definida pela Igreja como dogma, fosse confirmado, já se cria através dos seus ritos, especialmente no rito tradicional romano, tá? Então, aquele adágio, né? A igreja ora como ela crê, né? Lex orandi, lex credente, é uma máxima totalmente verdadeira. E essa verdade, ela não escapa, de forma alguma, ao assunto do cânon bíblico. Perfeito? Né?
Então, quando a igreja veio a definir o seu cânon, isso foi natural, totalmente natural, porque aqueles livros que ela canonizou, quer dizer, que ela ratificou, que ela confirmou, já estavam na sua vida, né? Já faziam parte do seu magistério ordinário, já fazia parte da sua vida de oração. Isso é muito importante, né?